Boa noite a todos. Dentro da nossa pontualidade, agradecemos a presença de todos que aqui conosco participam. É com imenso prazer que nós podemos apresentar a vocês, colegas médicas e médicos, o primeiro webinar da APM Regional de São José do Rio Preto. Sempre em busca de levar aos colegas médicos o que há de mais moderno e atual na medicina. Essa atual diretoria, nos últimos 2 meses, desde que assumimos, focando aí ao nosso diretor científico, Dr. Eduardo Palmegiani, vem desempenhando um papel extremamente fundamental na nossa diretoria. Fizemos um primeiro podcast junto com o Dr. Maurício Nogueira e hoje nós damos início a uma série de webinários, com a ideia de estar sempre divulgando o trabalho e nomes da nossa medicina regional. Nós criamos o intuito de trazer colegas exponenciais da nossa cidade e região para ministrar esses eventos. Não posso deixar de agradecer essa parceria, ao apoio que o Renato, da Revista Saúde e da plataforma Informação que Salva, vem nos dando desde o início que pensamos nesse projeto. Sem dúvida alguma, ele é o grande responsável pela logística e pela realização dessa webinar. Que possamos manter aí essa amizade pelos próximos, pelo menos, 3 anos, caro amigo Renato. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo, mais uma vez, não me canso de parabenizá-lo pelo trabalho. A palavra é toda sua, Edu. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Todos perderam aí 1 horinha do seu dia para prestigiar. Acho que é um desafio muito grande, isso que a gente está fazendo, mas é extremamente prazeroso para a gente ver que a gente tem tantos colegas participando e dando apoio para a gente. É um desafio, vamos vencendo aos poucos e aprendendo aos poucos, acho que todos juntos, para fazer desse programa de educação continuada um sucesso e uma maneira da gente projetar pessoas novas aqui de São José do Rio Preto e os diferentes serviços. Hoje, o tema do nosso webinar é os inibidores do SGLT2, aplicando as evidências na prática clínica diária. São 2 os nossos participantes hoje, são amigos de longa data. O Fabinho conheço, acho que desde o pré-primário, sempre tive o prazer de estudar com ele na Casone, desde a residência médica. São 2 ótimos médicos, ótimos profissionais e que tenho certeza que vão fazer ótimas palestras. Nós vamos começar com o Fabinho, com o Fábio Guirado Dias. Ele é preceptor do Departamento de Clínica Médica e ambulatório de hipertensão do HB e da FAMERP, aqui de São José da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e investigador de estudos clínicos no CIP do HB e da FAMERP. Então, Fabinho, a palavra é toda sua. Gostaria de agradecer inicialmente os 2 pela disponibilidade do tempo e, Fabinho, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, parabenizar o Leandro, o Eduardo, pela iniciativa do evento, e dizer que eu conheço realmente os 2 desde pequenininho, né? Eu acho que fiz 40 anos esse ano, os 2 devem estar mais ou menos na faixa etária, né? Então, acho que nós nos conhecemos pelo menos há uns 30, 35 anos, né? Não quero atrasar muito aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Se eventualmente não estiver aparecendo, só alguém me dá um sinal de que está tudo certo. Tá? Então, eu vou tentar me ater ao tempo certinho, conforme combinado. Dada a heterogeneidade do nosso público, né? Então aqui a gente tem pessoas das mais variadas especialidades, e como se trata de uma droga que vem revolucionando o tratamento do diabetes tipo 2, e depois o Marcelo vai mostrar para a gente que não só do diabetes tipo 2, né? Eu fiz uma aula mais voltada para a compreensão dos mecanismos e por que essa trata-se de uma droga com tamanho impacto
né, na vida no nosso paciente diabético. Aqui a minha declaração dos potenciais conflitos de interesse, né, seguindo as normas da Agência de Vigilância Sanitária. E eu queria voltar um pouco no tempo, porque quem diria, há uns 10 anos atrás, que eu fosse aqui estar falando sobre uma droga, né, cujo mecanismo de ação é a glicosúria, tá? Então, quando me contaram a primeira vez sobre a iniciativa de criar-se uma droga para tratamento de diabetes, cujo mecanismo de ação impunha aumento da excreção renal de glicose, minha primeira reação foi a seguinte, né? Essa droga vai aumentar a incidência de infecção urinária, vai gerar público, né, com vaginose para o Leandro tratar, e vai ter uma efetividade reduzida, afinal de contas, a gente sabe que a capacidade de excreção renal de glicose, ela é um mecanismo receptor dependente, canal dependente, ele tem uma limitação, né? Então, mas qual é o racional para a gente compreender o que essa classe de medicações faz, tá? Então, vamos voltar um pouquinho para a fisiologia, né? De toda a glicose filtrada no glomérulo renal, 90% dessa glicose é reabsorvida no túbulo contorcido proximal em canais chamado SGLT2, S de sódio, glicose, G de glicose, LT de cotransportador do tipo 2. Existe o cotransportador SGLT1, que a gente tem na terceira porção do túbulo contorcido proximal e nas alças intestinais. Então, esses canais, eles promovem a coabsorção de sódio e de glicose, né? E aqui, só para mostrar do ponto de vista celular, então a gente tem aqui na membrana luminal o canal que absorve sódio e potássio, lembrando que a concentração aqui dentro da célula de glicose é maior que o do filtrado, o que faz com que a glicose consiga ser transportada de modo passivo, isso puxando o sódio, e depois, por um mecanismo contracorrente, você tem a passagem da glicose do meio intracelular para o interstício renal por um canal chamado GLUT2. Eu queria que chamar a atenção a vocês desses dois canais, então esse GLUT2 e o SGLT2, tá? Porque quando a gente fala que um paciente diabético de longa data, ele exposto a um cenário de hiperglicemia constante, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo um aumento da filtração de glicose. Toda a glicose acaba sendo filtrada, tá? Isso vai acabar induzindo um upper regulation, né, na expressão desses canais de reabsorção de glicose, tá? Tanto o SGLT2 quanto o GLUT2. Isso aqui é um estudo publicado na Diabetes Care há 16 anos, em que eles fizeram raspagem, né, de células epiteliais de túbulo contorcido proximal humanas. E eles perceberam, que a gente pode ver aqui nas colunas em vermelho, nos pacientes diabéticos, e em cinza nos pacientes não diabéticos, que o indivíduo diabético expressa muito mais SGLT2 que o indivíduo sadio, e que expressa muito mais GLUT2 que o indivíduo sadio, certo? Então, o que a gente consegue inferir aqui? Que fruto de um mecanismo de adaptação, já que eu tenho que filtrar muita glicose, não é do ponto de vista evolutivo interessante que eu perca substrato energético na urina. Então, eu tento me adaptar para reabsorver aquela glicose filtrada de modo mais eficaz, né? Só que essa medida evolutiva acaba que alimenta a hiperglicemia sérica. Então, aqui nesse slide, eu quero mostrar a vocês o seguinte, ali em cima, né? Então, quanto maior a glicemia sérica, maior a minha capacidade de filtrar essa glicose. Só que, por outro lado, a minha capacidade de reabsorvê-la no proximal, ela é limitada, certo? A gente fala que existe um KM, né, um transporte máximo de glicose, que no indivíduo sadio é em torno da glicemia de 180, ou seja, os não diabéticos, com glicemias séricas até 180, não tem glicosúria. A gente consegue reabsorver toda a glicose filtrada no proximal. No indivíduo diabético, tipo 2, mal controlado, com esse upper regulation na expressão dos genes desses dois canais, SGLT2 e GLUT2, eu consigo aumentar minha capacidade de reabsorção de glicose. Ou seja, para que eu tenha glicosúria, eu tenho que ter glicemias séricas muito mais altas, certo? Então, quando a gente fala, a gente sempre
costuma dizer que os rins são vítimas do diabetes, né? Isso aqui eu apresento o octeto de De Fronzo, isso aqui não é tão moderno assim, né? Essa visão em 8 pernas da fisiopatologia da hiperglicemia do paciente diabético foi exposta por De Fronzo já em 2009, 2008, e aqui vocês podem ver que o rim, ele entra no processo da fisiopatologia da hiperglicemia também, tá? Então, aquela visão de vítima, né, passa também a vilão, certo? E qual que é a ideia quando a gente desenvolve uma droga que iniba esses receptores, esse receptor SGLT2? Se eu conseguir restringir a capacidade tubular de reabsorção da glicose, eu vou ter um processo de excreção, certo? O que fará com que eu diminua a glicemia sérica. Só que a grande sacada aqui da droga não é tanto a inibição da reabsorção da glicose, mas também a inibição da reabsorção do sódio. E o Marcelo vai depois mostrar para a gente todo o impacto que a inibição da reabsorção de sódio pode gerar no paciente com doenças cardiovasculares, certo? Com um detalhe adicional, glicose tem valor calórico, então toda glicose que eu excreto, né, então eu posso, existir até uma estimativa de que um paciente sobre o uso dessas drogas pudesse ter uma perda de peso, né, relevante, o que acaba que na prática clínica isso não ocorre tanto, uma vez que quando você aumenta a excreção de glicose sem um efeito termogênico ou sem inibição da fome, o que acontece é que o paciente compensatoriamente acaba ingerindo mais, né, então ele tem mais fome, então esse mecanismo de perda de peso acaba não acontecendo tanto na prática clínica, certo? Então aqui o bloqueador, né, do receptor, a gente teria, então, um aumento da excreção de glicose. É claro que essa excreção ela está condicionada aos níveis glicêmicos, mas, em média, para aqueles pacientes que estejam com uma glicada em torno de 8, 8,5, a gente teria uma perda de até 70 gramas de glicose ao dia. E interessante, qual que seria a expectativa de aumento de volume urinário? Porque os pacientes, né, uma coisa que a gente vai pensar, como a glicose tem efeito osmótico, eu vou ter uma indução de poliúria. Né, na maior parte isso a gente comprova na experiência clínica com os pacientes em uso dessas medicações, é que você aumenta de no máximo 2 vezes a ida ao banheiro para urinar, certo? Então, nos estudos clínicos, isso ficou em torno de 1 vez. É claro, como eu disse a vocês, que isso vai estar muito condicionado aos níveis de controle glicêmico. Interessante aqui também ressaltar que os pacientes que usam essas medicações, nos estudos clínicos com relação à infecção urinária, a incidência foi muito aquém do que a gente estava imaginando, né? Então, foram mais infecções, foram mais vaginoses, por isso que eu até comentei aqui da menção ao nosso colega Leandro, do que propriamente cistites, pielonefrites, né? Então, quadros graves não foram muito visualizados em pacientes em uso dos inibidores de SGLT2. Quando a gente faz uma menção aqui, uma lembrança das outras opções terapêuticas que nós temos para o tratamento de diabetes, então eu coloquei aqui que todas as drogas têm uma necessidade da presença da insulina. Então, seja uma TZD, que é uma droga que atua na resistência insulínica, seja a metformina, que é uma droga que atua na resistência insulínica, sejam drogas que indiretamente têm uma ação secretagoga, então a sulfonilureas, agonistas de GLP-1, inibidores da PP4, ou a própria utilização da insulina. O que difere o inibidor da SGLT2? É a única opção que nós temos hipoglicemiante insulino independente. Tá? Então, eu estou aumentando a excreção renal de glicose, e nisso eu não preciso da ação da insulina. A gente tem vantagens e desvantagens dessa independência da ação insulínica, né? Uma vantagem que eu queria chamar a atenção aqui é a possibilidade da droga atuar na glicotoxicidade de célula beta. Quem aqui já não lidou com pacientes diabéticos, que em situações de eles estarem extremamente hiperglicêmicos, vocês vão adicionando medicações hipoglicemiantes e o paciente não responde? Tá? Essa é uma situação que a gente vê muito frequentemente. Então, o paciente te liga, doutor, minha glicemia não baixa de 250, não baixa de 300, e você vai aumentando o remédio, aumentando o remédio, aumentando o remédio. Tá? Glicotoxicidade, para quem nunca ouviu esse termo, é um cenário em que você tem uma dessensibilização da célula beta para a secreção de insulina mediante as flutuações dos níveis glicêmicos.
tá? Lembrar que para que a insulina seja secretada pela célula beta, tem que haver a metabolização da glicose intracelular, certo? E num cenário de uma exposição crônica a níveis glicêmicos extremamente elevados, você pode induzir essa dessensibilização, então você tem como se fosse um período em que você tem uma insulinoplegia, certo? E o paciente simplesmente não responde às drogas que dependam da secreção de insulina. São pacientes que usualmente a gente precisa insulinizar por um período, tirar esse efeito glicotóxico, né, como se fosse um efeito inflamatório, né, intracelular, e aí a célula beta passa depois a responder. Esses pacientes às vezes são equivocadamente rotulados como pacientes já que tenham evoluído para falência pancreática. O uso dos inibidores da SGLT2, com seu efeito hipoglicemiante, que é insulina independente, ele pode ser utilizado nesse cenário de pacientes mais descompensados, em que você esteja suspeitando que provisoriamente ou permanentemente estejam hipossecretando insulina. E o perigo também reside nisso, né? Porque se você equivocadamente prescrever inibidor da SGLT2 para um paciente que dependa formalmente de insulina, tá? A gente pode ter uma complicação que ela não é tão comum, mas ela não posso dizer que seja rara, que seria a cetoacidose normoglicêmica. Depois, se o pessoal tiver interesse, a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. Tá? E com relação à eficácia, porque eu mencionei que era uma droga, que a primeira preocupação da gente seria infecção, e a segunda seria com eficácia. E para não ser aqui tendencioso de nenhuma das drogas que a gente tem no mercado, né, eu peguei essa meta-análise, que ela é de 2017, em que ela compara um N de mais de 26 estudos, os inibidores de SGLT2 com placebo e com uma droga, um agente ativo, que na maioria das vezes aqui era uma sulfonilureia. E como vocês podem observar, né, então elas têm uma média de redução de hemoglobina glicada na casa do 0,7%, tá? E elas acabam sendo mais eficazes que o comparador nesses 9 estudos dessa meta-análise. Tá? Mas o que revolucionou o uso dessas medicações, na verdade, não foi a eficácia de redução glicêmica, né? Então, a gente foi bombardeado, a partir de 2015, com os estudos de segurança cardiovascular dos inibidores da SGLT2. Tá? E o primeiro deles foi o estudo EMPA-REG. Tá? Lembrando que o estudo EMPA-REG, gente, ele foi desenhado, né, então, quem foi randomizado aqui? Então, foram mais de 9 mil pacientes, inclusive, em torno de 10% desses pacientes eram brasileiros, tá? Eram pacientes de alto risco cardiovascular, e o objetivo aqui era avaliar desfechos duros, né, os MACEs que a gente fala, então, morte cardiovascular, infarto, AVC não fatal. E então, pareados para um controle glicêmico similar, né, entre os grupos placebo e empaglifosina, no caso, a gente teve uma redução na ordem de 38% dos desfechos primários. Tá? Então, ou seja, traduzindo aqui, usar a empaglifosina para pacientes em prevenção secundária, ou seja, pacientes de alto risco cardiovascular, diminuiu a chance desse indivíduo morrer em 38%. Tá? Eu vou corrigir aqui, né? Não de morrer, mas dos desfechos primários. Né? Então, assim, a gente para aqui de ter uma visão glucocêntrica e passa a ter uma visão um pouco mais holística. Então, tratar o meu paciente diabético com a empaglifosina até esse momento, versus tratá-lo com o inibidor do PP4, tratá-lo com uma sulfonilureia, né? Então, faz diferença com relação à mortalidade cardiovascular, certo? Então, é claro que, com os anos que se seguiram, foram sendo publicados estudos de segurança cardiovascular das outras drogas, né? Então, da canaglifosina, da dapaglifosina, com o estudo de Clare, certo? E aqui, essa aqui é uma meta-análise que leva em consideração os dados do programa Canvas, que é da canaglifosina, e do EMPA-REG, mais ou menos para mostrar que as drogas têm mais ou menos o mesmo padrão de impacto, mostrando que trata-se de um efeito muito mais de classe do que um efeito da droga empaglifosina, ou da canaglifosina, ou da dapaglifosina, tá? É claro que os pacientes do programa Canvas, do EMPA-REG, do DECLARE, da DAPA, têm algumas diferenças nos seus, com relação à randomização, tipo de paciente, de prevenção primária e secundária. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês
é com relação aos efeitos renais. A gente não tem aqui um nefrologista, né? Então a gente tem a visão do endocrinologista e do cardiologista. Eu queria dar um pouquinho a visão aqui do nefrologista, porque olhem ali embaixo, o Marcelo vai falar da insuficiência cardíaca, mas os resultados, os impactos dessas classes na progressão da doença renal do diabetes é algo impressionante. Né? Então, assim, os nefrologistas estão entusiastas em prescrevê-las. Então, aqui só para mostrar o primeiro estudo também, né, dos impactos renais, foi o EMPA-REG renal, né, avaliação dos dados com relação à progressão de doença renal. E aqui para mostrar também que trata-se de um efeito de classe, então, qualquer uma das drogas, e aqui eu coloquei as que a gente tem no Brasil, né, então, DAPA, CAN e a empaglifosina, então, todas elas, tanto para desfechos compostos, progressão de evolução da doença renal para macroalbuminúria, elas são efetivas em reduzir esses desfechos renais. E vamos tentar entender um pouquinho como é que esse efeito ocorre. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o glomérulo renal e a arteríola aferente. Uma coisa que a gente vê com a progressão da doença renal do diabetes é o quê? É uma vasoconstrição da arteríola eferente e uma vasodilatação da arteríola aferente, o que aumenta a pressão de filtração. Então, por isso que a primeira fase da doença renal do diabetes é uma fase em que cursa-se com hiperfiltração. Tá? E o que você tem sob efeito do inibidor da SGLT2? Quando você inibe a reabsorção de sódio, né, no proximal, você tem um aumento da exposição de sódio na mácula densa no distal, certo? Com isso, você tem o efeito de bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Além de promover um efeito inverso, de evitar a vasodilatação da arteríola aferente. Tá? Então, o que a gente vai ter? Tá, isso aqui dentro da fisiopatologia do diabetes, né, a vasodilatação da aferente e a constrição da eferente. Com o uso do inibidor da SGLT2, eu vou promover uma vasoconstrição aferente, na verdade, eu vou mais impedir a vasodilatação dela, tá? E aqui existe um racional muito interessante para a coutilização dos inibidores com as drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque essas drogas exercem um efeito de vasodilatação da eferente, tá? Então, o efeito antiproteinúrico dessas drogas é muito interessante, né? Então, com a vasoconstrição aferente, a vasodilatação da eferente, o inverso da fisiopatologia do diabetes, eu conseguirei, assim, inverter o processo fisiopatológico da doença, tá? De modo que, diante de tudo isso, como que as entidades internacionais se posicionam com relação a em que momento, em que paciente eu uso essa classe, tá? Então, se eu tenho o paciente diabético que já tem doença cardiovascular estabelecida, tá? Em função dos dados dos estudos em EMPA-REG, Canvas, DECLARE, a gente deve fazer preferência em associação à metformina por essas drogas, tá? Aqui, claro que no slide mostra também a utilização hipotética do inibidor, o análogo de GLP-1, tá? Mas em particular, com os pacientes com insuficiência cardíaca, a gente deveria fazer uma preferência aos inibidores da SGLT2. E vocês podem ver que qualquer que seja o cenário, mesmo no paciente sem doença cardiovascular, então se meu foco é, por exemplo, hipoglicemia, né, é uma droga que eu devo considerar. Lembremos que a glicosúria, ela vem até um limite, né? Então, assim, a partir que quando a glicemia baixa ali de 130 a 120, o efeito da glicosúria, ele cessa, certo? Tá? Então, é uma droga que é em monoterapia ou em associação com outro sensibilizador de efeito da insulina, ela não tem um efeito, não há risco de hipoglicemia. Se a gente pensar, né, na questão de peso, né, então a droga pode não induzir uma perda de peso tão volumosa, mas pelo menos ela não induz ganho, certo? Então, o único cenário em que a gente vai considerar que a não utilização do inibidor da SGLT2 é quando a gente estiver abordando o custo, né? Infelizmente, a gente vive num país pobre e nem todo mundo consegue ter condição de acesso às drogas. Então, para finalizar, né, então, para não exceder tanto do meu horário, vamos levantar aqui um racional de uso, algumas vantagens para se prescrever um inibidor da SGLT2. Então, ao contrário do que eu imaginava inicialmente quando ouvi falar primeiramente da droga, ela é eficiente, né? Então, se a gente comparar, porque 0,7 ponto percentual de redução de hemoglobina glicada,
não é pouco, tá? Se a gente considerar isso aqui versus placebo, sem considerar a mudança de hábito de vida, em monoterapia, isso não é pouco, tá? Todas as formas que a gente tem no mercado brasileiro são de fácil posologia, tá? Inclusive na forma de associações. Então, a gente pega a dapaglifosina, por exemplo, 1 comprimido ao dia, empaglifosina, 1 comprimido ao dia. Eu tenho associação da dapaglifosina com a metformina XR, que é o Xigdu XR, também posologia única no dia. Eu tenho a combinação da empaglifosina com a linagliptina, inibidor da DPP-4, 1 comprimido ao dia, tá? Então, principalmente para os geriatras, eu vi que a doutora Silvia estava aqui, que vão lidar com pacientes com polifarmácia, né, posologia é uma coisa que a gente deve levar em consideração, tá? O efeito não dependente de insulina, como eu mostrei a vocês aqui, então, uma possibilidade da droga atuar na glicotoxicidade que outros agentes hipoglicemiantes orais não têm, ou mesmo injetáveis que não sejam insulina, tá? E a isenção de risco de hipoglicemia. E aqui, com um certo cuidado, mas eu coloco isso como vantagem, é uma classe que pode ser utilizada em praticamente todas as fases do espectro da doença, porque praticamente todas as fases, a gente tem que ter algum cuidado no paciente em falência pancreática, pelo risco de cetoacidose normoglicêmica, mas não há problema nesses pacientes do uso combinado, insulina e inibidor de SGLT2. E para o paciente com doença renal, isso ainda não é tão esclarecido. Nas bulas da maioria das drogas, coloca-se uma limitação do uso a partir do clearance de 30, ainda que não é contraindicado, tá, gente? É que, como a droga precisa ser filtrada para que ela tenha sua ação no contorcido proximal, quando eu tenho piora da função renal, eu vou ter um efeito da ação dela reduzido, tá? Ainda que a gente tem que enxergar o paciente com doença renal como sendo um nicho de atuação dessa classe. E quais seriam algumas desvantagens aqui para a gente finalizar? O alto custo para a realidade brasileira, né? Infelizmente, a maioria delas, um paciente vai pagar entre 150 e 200 reais hoje, certo? Que aqui eu acabei repetindo, o efeito não dependente de insulina. Isso aqui pode ser uma vantagem, caso você saiba manusear essa droga nesses pacientes, principalmente os pacientes que já estão no processo de catabolização. Aqui eu apenas faria uma sugestão que vocês não utilizassem nos pacientes com função renal normal e que apresentassem um perfil fenotípico de sarcopenia, né? Tá? São pacientes mais propensos à queda, esses pacientes são mais sensíveis às oscilações dos níveis de sódio, então faz mais hipotensão postural. Talvez esse seja um nicho de pacientes que eu não utilizaria, já fazendo menção ao terceiro item ali, que é a utilização praticamente em todas as fases do espectro da doença. Então, não sei se eu me excedi no horário, mas queria agradecer a atenção de todos, aqui vou deixar um contato por e-mail, né? No caso de, eventualmente, dúvidas, aqui estou à disposição para a discussão. Obrigado, Fabinho. Excelente aula. Tá? Esqueci de avisar no começo, após as duas aulas, a gente vai ter um tempinho, o Fabinho e o Marcelo vão ter um tempo para responder as perguntas. Essas dúvidas podem ser enviadas pelo chat, que a gente repassa para eles, tá bom? Tá certo? Então, a próxima palestra agora, quem vai fazer, a próxima aula vai ser o Marcelo Nakazone. Marcelo Nakazone é cardiologista no Hospital de Base. Só um minutinho. Pronto, deu um probleminha aqui. O Marcelo Arruda Nakazone, ele é cardiologista assistente, vice-coordenador da unidade coronária do Hospital de Base de São José do Rio Preto. É um conhecido meu de longa data. Ele também participa do CIP, do Hospital de Base, e ele vai falar agora do enfoque do cardiologista no uso desses inibidores da SGLT2. Só um minutinho, Nakazone, te mando passar o host. Já passei o host para você, Marcelo, é só começar.
Perfeito. Obrigado, Eduardo, Leandro. Gostaria de agradecer a todos, a plateia que está também nos assistindo online. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco com vocês. É um público que bastante heterogêneo, e quando foi me feito o convite, foi me pedido para falar com o foco do cardiologista, tá? Que eu vou tentar mostrar para vocês. Como o foco é muito amplo, eu conversei com o Eduardo para a gente tentar delimitar, principalmente no cenário da insuficiência cardíaca. Então, é esse foco que eu vou tentar abordar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Conseguem ver minha tela? Perfeito. Então, a ideia, então, vai ser a gente falar um pouquinho sobre os inibidores da ISGLT2, tá? Inibidores da SGLT2 com a aplicação das evidências na prática clínica diária, tendo como foco a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que vai ser a abordagem inicial minha. Tá? Para aquele clínico que às vezes não está acostumado com a visão do que seria, de acordo com os guidelines, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eu gostaria de deixar bem claro desde o início que os estudos que avaliaram esse tipo de classificação, eles acabam considerando o foco da insuficiência cardíaca, aquele paciente que tem a síndrome da insuficiência cardíaca e que apresenta na quantificação da fração de ejeção ventricular esquerda um valor inferior a 40%. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, não diretamente voltados a esta apresentação. O que eu preparei para a gente conversar um pouco hoje é sobre o panorama inicial que eu vou fazer sobre o impacto da insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo. Vou já entrar logo na sequência comentando sobre os dois principais estudos que avaliaram esse cenário da ISGLT2 no cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é o estudo da PHF e o estudo EMPERO-Reduced. E o que eu acho que vai ser mais interessante para a gente poder discutir são as principais reflexões que eu tento trazer de acordo com as diretrizes vigentes, com os resultados desses ensaios clínicos envolvendo os inibidores da SGLT2 e a prática clínica, ou seja, para qual paciente nós devemos realmente prescrever ou pelo menos considerar a prescrição desse tipo de classe farmacológica. Nós sabemos que a insuficiência cardíaca, a despeito de termos cardiologistas ou não na audiência, que é uma condição cardiovascular com elevada prevalência e mortalidade. Dados dos Estados Unidos mostram que a insuficiência cardíaca, assim como no Brasil, ela varia e aumenta de acordo com a faixa etária. E o que nós podemos perceber que dados recentes evidenciam que de 1990 até 2017, nós tivemos, infelizmente, um aumento da mortalidade em insuficiência cardíaca ao redor de 50%, sendo que essa taxa atingiu, em 2017, uma correspondência de 4,8 óbitos a cada 100 mil habitantes, ou seja, dados globais confirmam o que nós vimos em representatividade dos Estados Unidos. O estudo BRIEF foi um estudo de registro, publicado há um certo tempo, mas apresenta que a insuficiência cardíaca também é prevalente em nosso meio e principalmente com destaque para a cardiomiopatia de etiologia isquêmica, ou seja, aquele portador de doença arterial coronária e aquele também paciente com histórico de hipertensão arterial, além do Chagas. Qual que é a minha preocupação em relação a isso? Que nós temos dois cenários que o estudo BRIEF mostrou que é muito importante a gente atuar e alertar. Que a principal causa de insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, que foi obtida por esse registro durante a hospitalização, foi confirmada como a aderência medicamentosa não adequada. Isso leva a uma alta taxa de mortalidade intra-hospitalar, que nesse estudo de registro chegou a atingir em torno de 12,6%. Ou seja, se nós pensarmos em alguma classe farmacológica que possa impactar, ou mesmo tentar mudar o curso clínico desse cenário que nós estamos evidenciando, principalmente focado para redução da descompensação e insuficiência cardíaca e também da redução de mortalidade, seria tudo o que poderíamos fazer para o nosso país, né?
Em relação à classe do ISGLT2, como foi pedido para falar, eu gostaria de comentar que existe já esclarecimento em relação ao mecanismo existente dessa classe farmacológica para o benefício da insuficiência cardíaca. O Fabinho chegou a comentar algumas ideias em relação aos efeitos, né, potenciais para o ISGLT2, por que ele funcionaria na insuficiência cardíaca. Ele até comentou em relação à inibição direta do canal de sódio. Só que o que eu gostaria de falar é que, em princípio, a primeira suspeita que houve exatamente foi essa, que essa classe farmacológica ela poderia atuar principalmente pelo seu efeito diurético e pelo também consequente potencial de redução dos níveis glicêmicos. Mas as análises realizadas atualmente em modelos animais e também em seres humanos, atualmente nos apresentam que há inúmeros potenciais mecanismos para essa droga. Dentre eles, eu destacaria a mudança do metabolismo cardíaco, na bioenergética também, a inibição da troca miocárdica no canal de sódio, como o Fabinho comentou, a redução da fibrose cardíaca, que vem sido muito bem demonstrada, principalmente no paciente portador de insuficiência cardíaca, além de alterações de adipocinas e também da interferência direta na produção de citocinas e da massa tecidual epicárdica, entre diversos outros que têm sido relatados em estudos menores. Entrando propriamente dito no primeiro estudo, para que a gente faça a primeira reflexão que eu trouxe para vocês, eu gostaria de trazer o DAPA-HF, que foi um estudo apresentado há pouco mais de um ano, está no Congresso Europeu em 2019, pelo professor McMurray, da Glasgow University. Esse estudo avaliou o efeito da dapaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida. Então, ele incluiu aproximadamente 5.000 indivíduos, em torno de 20 países, com média de segmento mediano de 18 meses. Se nós fôssemos olhar para características basais desses indivíduos, nós vamos ver que a média de idade, desses indivíduos foi em torno de 67 anos. E a classe funcional predominante desse paciente incluído foi a classe funcional 2, além de um dado interessante, que é a fração de ejeção média ventricular esquerdo ao redor de 31%. Chama atenção para um dado que esse estudo incluiu pacientes diabéticos e não diabéticos, sendo que os não diabéticos entraram ao redor de 55% da casuística. E nós tínhamos também pacientes portadores de doença renal crônica nessa casuística envolvida. Já apresentando aí à direita da tela de vocês o desfecho primário do estudo, que foi composto por morte cardiovascular e evento de piora da insuficiência cardíaca, nós vamos já evidenciar que o estudo foi positivo, ou seja, foi benéfico para o grupo que foi submetido à dapaglifosina, conseguindo reduzir o risco relativo para esse desfecho primário composto ao redor de 26%, com um número necessário para tratar extremamente significante. Quando nós analisamos os componentes do desfecho primário, os componentes individualmente, nós vamos observar que não houve um predomínio de um evento só que acabou guiando o desfecho primário, mas na realidade houve uma redução tanto para a piora da insuficiência cardíaca, ao redor de 30%, como também para a redução de óbito cardiovascular, ao redor de 18% de redução do risco relativo, ambos benéficos ao grupo submetido ao tratamento com dapaglifosina. Como eu comentei com vocês anteriormente, essa droga que inicialmente foi estabelecida, foi inicialmente avaliada nos estudos anteriores para o tratamento do diabetes ou das manifestações de segurança cardiovascular do paciente diabético, nesse estudo nós tivemos envolvimento de pacientes também não diabéticos e, pasmem, os pacientes com ausência de critério para diabetes tiveram uma redução até um pouco maior do que aqueles pacientes diabéticos em benefício à dapaglifosina. Interessante mostrar para vocês também que houve redução nesse estudo, isso chamou muita atenção na época da sua publicação, de uma redução para o risco relativo de óbito por todas as causas, que nem sempre é conseguido demonstrar na maioria dos ensaios clínicos randomizados, mas por DAPA-HF nós tivemos esse benefício encontrado.
Quando nós analisamos os subgrupos que foram pré-especificados do desfecho primário, o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse slide é que houve uma consistência dos resultados para que os resultados fossem favoráveis à dapaglifosina em todos os subgrupos, a despeito do que, como eu comentei, tendo ou não diabetes, a despeito do valor de NT-proBNP, que seria um hormônio que poderia conferir uma maior gravidade, ou mesmo ter um critério prognóstico para a evolução da cardiomiopatia, a despeito da fração de ejeção ventricular esquerda, a despeito da etiologia e também da disfunção renal presente ou não. Os dados mais recentes mostram também que, além do desfecho primário, que foi já publicado há certo tempo com redução e benefício para o uso de dapaglifosina, atualmente nós sabemos que essa droga conseguiu também, nas análises exploratórias, demonstrar uma redução do risco para visita ao departamento de emergência para o tratamento da insuficiência cardíaca e também da necessidade de intensificação de drogas voltadas ao tratamento desta condição clínica. Mas quando nós passamos todos esses dados, acho que é interessante vocês visualizarem, tá, na prática clínica, como é o foco da discussão, e qual paciente que realmente eu poderia aplicar esses resultados do DAPA-HF. Então, quando eu penso nisso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na descrição de um paciente aí típico do DAPA-HF, que foi incluído no estudo, e que, na realidade, representa as características primordiais ou as características médias dos pacientes envolvidos. Nós vamos perceber que nós temos esse paciente no nosso consultório. Ou seja, é um paciente homem, ao redor de 66 anos, predominantemente com classe funcional 2, aqui eu coloquei a cardiomiopatia isquêmica como etiologia da insuficiência cardíaca, porque foi predominante, fração de ejeção média de 31%, além de níveis de BNP não tão elevados, ou seja, não é um paciente extremamente descompensado, mas é um paciente que tem insuficiência cardíaca. Uma taxa de filtração glomerular já em torno de 60%, já limítrofe para grau 3, tá? Níveis de pressóricos e frequência cardíaca até controlados e olhem o tipo de prescrição desse paciente, ou seja, é um paciente que muitas vezes está bem tratado para as condições clínicas basais, está teoricamente otimizado para o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que esse paciente existe, o paciente preconizado para o estudo DAPA-HF, ele é representativo da maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica que nós temos no nosso consultório. E quando nós questionamos em relação à validade externa dos resultados do DAPA-HF, eu não tenho dados brasileiros atualizados em relação a isso, mas nós temos recentemente uma publicação que foi mencionada no final do ano passado e ainda não foi nem alocada a um número de revista, que é o JAMA Cardiology, mas que está ahead of print. E essa análise evidenciou que, de cada 5 pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, nós poderíamos encontrar critério para prescrever ou para considerar o inibidor de SGLT2, no caso da dapaglifosina, em 4 deles, ou seja, ao redor de 80%. Seja esse paciente com ou sem diabetes, evidenciando que realmente nós temos validade externa robusta para a prescrição dos achados desse estudo clínico. Vamos agora passar para o estudo Emperor Reduced, que vocês vão observar que, na realidade, ele é bem semelhante em relação aos critérios de elegibilidade. O Emperor Reduced, ele foi apresentado o ano passado, no final do ano passado, no Congresso Europeu também, pelo professor Milton Packer. Ele avaliou, na realidade, um pouquinho diferente essa parte metodológica, mas ele avaliou o endpoint composto primário igual, que seria composto por morte cardiovascular e hospitalização de insuficiência cardíaca, mas ele fez uma classificação hierarquizada para a análise dos demais desfechos. Se o estudo encontrasse positividade para esse endpoint primário, ele poderia ser analisado para o endpoint secundário, que avaliaria o total de hospitalizações e também recorrência de hospitalizações por insuficiência cardíaca, e também até um segundo endpoint secundário, que seria a avaliação do declínio da taxa de filtração glomerular estimada
conforme o tempo. Esse estudo ele incluiu em torno de 4.000 pacientes e avaliou, no caso, a única diferença de características principais aqui foi que utilizou a outra droga, que foi a empagliflozina, ao invés da dapagliflozina. A mediana foi muito semelhante ao DAPA-HF, em torno de 18 meses, e, na realidade, nós vamos observar que esse estudo, de maneira muito similar, ele atingiu significância para o desfecho primário, esse é o resultado principal do estudo, mostrando uma redução da ordem de 25% para redução de risco de óbito cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca para o grupo submetido à empagliflozina. Como houve significância para esse primeiro achado, o estudo avaliou também o segundo desfecho, um desfecho secundário, que foi um dos primeiros dele, mostrando também redução da ordem de 30% para o total de hospitalizações por insuficiência cardíaca, seja ela primeiro episódio ou internações recorrentes. E também comprovando a significância para uma melhor evolução clínica frente a redução sobre o tempo da taxa de filtração glomerular estimada, como o Fábio já comentou na descrição dos estudos dele, que foi realmente um achado muito importante para esse tipo de classe farmacológica. Se eu pudesse sintetizar para vocês, então, todos os 3 resultados desse estudo, eu mostraria que para o desfecho primário houve uma redução de 25% para desfecho composto por morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca, 30% para hospitalizações recorrentes ou primeiro episódio de hospitalização por insuficiência cardíaca e redução da ordem de 50% para desfechos renais, ou seja, extremamente significativo. A única diferença aqui, comparado ao estudo da APHF, é que esse estudo, o Emperor Reduced, não mostrou redução de mortalidade por todas as causas. Tá? Foi a única diferença nos achados clínicos que não foi significante. Os desfechos, a análise subgrupo do desfecho primário, ela mostra, assim como o da APHF, uma consistência dos resultados voltados de maneira favorável ao empagliflozina, assim como o estudo anterior mostrou para a dapagliflozina, a despeito das características também de etiologia de insuficiência cardíaca, episódio anterior de hospitalização por insuficiência cardíaca, disfunção renal e demais achados. E se eu fosse perguntar para vocês que estão lá no consultório, para qual paciente podemos aplicar de maneira tranquila os resultados do Emperor Reduced, de novo eu trago para vocês que esse paciente, felizmente, existe, tá? Esse paciente, ele é um paciente comum, portador de insuficiência cardíaca que todos nós temos no nosso consultório, tá? Por exemplo, um homem na faixa de 67 anos, etiologia isquêmica também foi predominante, classe funcional 2 foi a maior porcentagem de pessoas, de indivíduos incluídos nesse estudo. Esse estudo acabou considerando uma fração de ejeção média um pouquinho menor comparado ao da APHF e uma taxa de filtração glomerular também um pouquinho menor. Como era um indivíduo mais grave de insuficiência cardíaca, tinha os níveis de NT-BRO e BNP um pouquinho maior, mas os demais dados também muito semelhantes de história clínica, exame físico e sinais vitais. Volto a chamar a atenção para vocês que, em relação ao tratamento, vejam que esse paciente ele está muito bem tratado para a insuficiência cardíaca, do ponto de vista de otimização terapêutica, e dessa vez eu acabo destacando até o uso maior de pacientes sob sacubitril/valsartan, que é um dos fármacos que foi melhor representados nos resultados desse estudo em Emperor Reduced, ao redor de pelo menos 20%. Ou seja, resumindo de maneira como eu apresentei para vocês para o estudo anterior, esse paciente ele é representativo da maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca que temos no consultório. Se eu puder sintetizar para vocês os resultados de ambos os estudos, DAPA-HF e Emperor Reduced, eu mostraria para vocês que eles foram praticamente similares em relação às características basais, ou seja, níveis de fração de ejeção ventricular esquerda, praticamente semelhantes em relação aos níveis de NT-proBNP,
taxas de filtração glomerular estimada e um pouquinho maior, como eu comentei, no Emperor Reduced em relação ao uso da classe do inibidores de neprilisina. Em relação aos desfechos principais, reparem que aqui nessa primeira coluna eu tenho os resultados do DAPA-HF e na segunda coluna eu tenho do Emperor Reduced para empaglifosina. Nós vamos evidenciar que praticamente os resultados são superponíveis em relação à redução de 25% na taxa de evento primário para óbito cardiovascular, hospitalização, insuficiência cardíaca em ambos os estudos, e um ponto aí menor para Emperor Reduced, para a primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, ou seja, dados praticamente similares. O Fábio comentou com vocês na apresentação anterior também, já me facilitou em relação a essa manifestação. Esses estudos eles foram conduzidos para avaliar exatamente o efeito dessas duas drogas, o dapaglifosina e empaglifosina, em pacientes com insuficiência cardíaca, porque na realidade nós tivemos esse achado nos estudos que avaliaram pacientes apenas com diabetes, ou seja, uma redução da primeira hospitalização por insuficiência cardíaca já demonstrada nos estudos anteriores. E o achado também foi muito bem já comentado, mas para manifestação de proteção renal para ambos os grupos. De modo que, se eu pudesse trazer agora para vocês e trago as reflexões que nós podemos fazer e deveríamos fazer quando estamos diante de um paciente com insuficiência cardíaca no nosso consultório, eu gostaria de trazer para vocês que é muito comum, principalmente seja o cardiologista, seja o clínico, seja o médico que está atuando em qualquer área, principalmente, por exemplo, na medicina da família, que às vezes não tem aquela habilidade ou não vê só pacientes com insuficiência cardíaca todo dia, eles consultarem os guidelines. E se eu puder trazer para vocês um guideline vigente agora, eu escolhi para vocês o guideline europeu, que é da Sociedade Europeia de Cardiologia, nós vamos ver que ele aponta como guia terapêutico uma escolha sequencial de terapias. Isso é uma abordagem tradicional, ou seja, os estudos e também os guidelines, geralmente eles acabam trazendo essa conotação e sugestão terapêutica, a comparação ou adição de novas terapias ao regime terapêutico padrão para a insuficiência cardíaca. Ou seja, aquele paciente sintomático de insuficiência, portador de insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, você vai acrescentar para ele um inibidor da ECA e um beta-bloqueador, tá? Titular a dose máxima telorada, conforme a recomendação vigente. Se ele ficar ainda sintomático, permanecer sintomático, você vai adicionar, por exemplo, um agonista de mineralocorticoide, um antagonista de mineralocorticoide, que seria a espironolactona, por exemplo. Ele continua sintomático, aí você vai avaliar a troca para um sacubitril valsartan, por exemplo, a necessidade de uma terapia de ressincronização ou mesmo o uso de vabradina naqueles pacientes selecionados. Ou seja, vocês reparem que vocês têm uma sequência de adição ou substituição ao regime terapêutico. Mas a reflexão que está hoje em dia em voga é que existe a ideia de que as drogas para o tratamento da insuficiência cardíaca, elas devam ser prescritas hierarquicamente, conforme a ordem de sua descoberta. Mas o que eu trago de informação é que, na realidade, nós não deveríamos atualmente pensar de maneira muito fechada, tá? Com essa caixinha fechada, porque nós sabemos hoje em dia, por próprio uso do digital, por exemplo, um exemplo muito conhecido do nosso meio, que não há uma maneira restrita de otimizarmos a terapia desse indivíduo. Ou seja, o digital ele é conhecido há mais de 200 anos, mas ele não compõe um arsenal mandatório para o tratamento da insuficiência cardíaca. Para o uso do digital, nós fazemos sim a individualização terapêutica. Então, por que não fazer a individualização terapêutica das demais drogas? Nós aprendemos com os estudos anteriores, e aqui eu coloquei uma sequência de estudos muito clássicos em cardiologia, para quem conhece as drogas, quem atua diretamente com a prescrição dessas drogas, e eu vou comentar aqui, ó, que o SOLVID foi aquele primeiro estudo na década de 90 que acabou avaliando o inibidor da ECA, associado a uma terapia basal com um diurético e digital. Na sequência, nós tivemos, por exemplo, a representatividade do CIVIS-2, que mostrou benefício para o beta-bloqueador, mas testou o beta-bloqueador
compondo a terapia basal, tá, de acordo com as drogas comprovadamente eficazes até aquele momento. E assim foi na sequência. O ênfase HF, em 2011, testou o MRI, que é o bloqueador mineralocorticoide, tá? No caso, foi testado avaliando também a terapia adicional, mantendo o tratamento padrão de base. E a mesma coisa foi feita no Paradigm, mais recentemente agora, que testou a substituição do sacubitril valsartan em troca pelo inibidor da ECA ou o bloqueador do receptor da angiotensina. Mas o que eu quero reforçar para vocês é que essa substituição, essa sequência, ela não é necessariamente determinística e ela não deve necessariamente ser conforme a evolução da descoberta da droga. E nós já sabemos dessa informação há muito tempo, desde, por exemplo, o ensaio clínico CIBS-3, que comparou a adição do bisoprolol e do enalapril ao tratamento da insuficiência cardíaca. E na ocasião, o que foi testado? O início do tratamento com bisoprolol e logo a seguir a adição do enalapril, e foi feita comparação com o contrário, o início do tratamento com enalapril e logo a seguir introduzindo o bisoprolol. E reparem que a curva livre, de sobrevida livre de eventos, ela praticamente é sobreposta, ou seja, tanto faz, é tão seguro e quanto eficaz iniciar IECA ou beta-bloqueador primeiro. Então, por que, na realidade, nós estamos pensando que essa sequência ela não pode nunca ser repensada? Um outro ponto que eu trago para vocês é que, em relação à estabilidade clínica do paciente, do ponto de vista cardiovascular, eu gostaria de saber se todos nós conseguimos avaliar e conferir estabilidade clínica ao meu paciente de maneira totalmente fidedigna. E eu trago dados recentes do estudo Paradigm, que mostrou que naqueles pacientes teoricamente considerados estáveis, eles apresentavam um risco residual que era persistente, na medida em que, mesmo naqueles pacientes que não tinham histórico de hospitalização por insuficiência cardíaca, 20 deles acabaram apresentando esse desfecho durante a evolução e cerca de 17% deles morreram durante o segmento clínico do estudo. Ou seja, comprovando que esse risco residual permanece, a despeito de nós termos uma terapia totalmente embasada. E quando eu vejo esse dado mostrando que 51% dos pacientes que são considerados mais estáveis no estudo acabam falecendo e cerca de 60% deles morrem de morte súbita, então nós precisamos repensar, falar assim, peraí, esse paciente não era considerado estável, 60% deles apresentaram o primeiro episódio e apresentaram morte súbita. E esse dado nada mais nos trouxe um alerta de que esperar por sintomas ou procurar instabilidade no paciente, muitas vezes ele não faz sentido, ou seja, nós devemos estar atentos exatamente a o que é paciente estável ou não. Recentemente, o estudo Pioneer mostrou para nós o outro ensinamento também com essa droga, sacubitril valsartan, mostrando que quando nós temos quando nós adicionamos sacubitril valsartan àquele grupo inicialmente que estava sendo avaliado com a droga enalapril, ou seja, nós equiparamos os grupos na fase aberta para a mesma classe terapêutica, que até então mostrou redução do benefício cardiovascular na ordem de 31%, mas essa adição foi posterior. O que foi comprovado para a gente é que o atraso no início dessa terapia, que é eficaz, enquanto a insuficiência cardíaca acaba progredindo, ele acaba resultando em desfechos evitáveis. Ou seja, será que esse paciente estava tão estável assim, que se ele tivesse iniciado uma terapia com maior potencial redutor de desfechos, ele teria talvez evoluído diferente? Então, na realidade, o que nós temos de ensinamento é que nós precisamos reavaliar o paciente continuamente no nosso consultório. O estudo Pinnacle foi um estudo de registro que mostrou que, infelizmente, embora nós acreditemos que avaliamos os indivíduos em todas as visitas que eles vêm ao nosso consultório, frente à estabilidade clínica e frente à otimização terapêutica, o registro Pinnacle mostrou que, infelizmente,
mesmo naquele paciente que apresenta um evento de insuficiência cardíaca descompensada, nós não otimizamos esse tratamento de acordo com o segmento clínico, ou seja, o tratamento mantém-se, tanto com classes farmacológicas, e aqui eu trouxe as 3 principais, quanto também com doses diárias, mostrando que esse início sequencial e a titulação das terapias, objetivando a otimização terapêutica, ele pode levar meses, muitas vezes, para ocorrer, e raramente ele é alcançado na vida real. Como segundo ponto de reflexão, eu gostaria de trazer para vocês que nós acreditamos que os fármacos geralmente são efetivos no tratamento da insuficiência cardíaca apenas quando utilizados para dose-alvo. A gente aprendeu insuficiência cardíaca assim e nós ensinamos muito tempo os nossos alunos, nossos residentes assim. Só que dados mais recentes mostram que mesmo baixas doses dos fármacos, elas acabam sendo efetivas na redução da morbimortalidade do paciente com insuficiência cardíaca e que o benefício incremental de doses elevadas, ele pode ocorrer, mas muitas vezes ele é modesto. Claro que aqui eu não estou falando para ninguém, encorajando ninguém a otimizar o tratamento. Na realidade, a otimização terapêutica individualizada ela é sempre preconizada. Eu fiz questão de destacar isso no slide. Mas o que nós precisamos entender é que esses estudos recentes, tá? E aqui eu trago um estudo recentemente publicado, no ano passado, mostrando que quando eu foco apenas em um fármaco, aqui uma classe farmacológica inibidor da ECA-BRA, e começo só a otimizar ela isoladamente com o intuito de reduzir desfecho de insuficiência cardíaca, e eu esqueço da outra droga, no caso aqui comparado ao beta-bloqueador, e faço também isso só com beta-bloqueador às vezes, se quando eu otimizo os dois, eu tenho um incremento muito maior do que otimizando só uma das classes. Ou seja, é melhor eu fornecer ao indivíduo mais classes terapêuticas em menores doses do que otimizar uma droga isoladamente e mantendo o indivíduo em monoterapia. Caminhando para o final, trago a terceira reflexão, que é a adição de novas classes terapêuticas, ela produz benefícios maiores que a titulação das doses de drogas. Isso é visto com o ensinamento também de medicina baseada em evidências, mostrando e comprovando que a gente já imaginava e que os estudos clínicos agora estão reportando, comprovando para a gente que a magnitude do efeito de cada classe terapêutica ela é independente. Ou seja, melhor adicionar mais classes terapêuticas, como nós já aprendemos, já fazemos com hipertensão arterial, do que otimizar uma classe só. Por quê? Principalmente porque o fenômeno da interação estatística para redução ou para mudança de tendência para o resultado do desfecho clínico, ele é praticamente inexistente. E aqui eu trago um último estudo mostrando para vocês que como essa terapia mais abrangente, comparado à terapia convencional no cenário da insuficiência cardíaca, ele pode melhorar e incrementar redução de desfecho clínico. Nós mostramos aqui a terapia abrangente, incluindo sacubitril valsartan, beta-bloqueador, antagonista de mineralocorticoide e o ISGLT2, que é o tema da nossa aula, comparado à terapia da insuficiência cardíaca apenas com IECA ou BRA mais beta-bloqueador. E essa terapia abrangente, ela pode conferir um aumento de 2,7 anos adicionais, né, para livres de desfechos como óbito cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca naquele indivíduo que tem 80 anos de idade, ou seja, você aumenta o incremento de sobrevida nesse indivíduo. E quando o indivíduo é mais novo, ao redor de 55 anos, você ganha um aumento ao redor de 8,3 anos. Isso é visto tanto para desfechos clínicos MACE como para a sobrevida geral, comprovando o que nós falamos anteriormente. E como último ponto de reflexão, para a gente finalizar, eu trago que as evidências científicas recentes, elas apontam um nítido benefício para a redução dos desfechos cardiovasculares já nos primeiros dias após a introdução do inibidor de SGLT2 no tratamento de insuficiência cardíaca. Então, o que na realidade mostra uma preocupação ou mesmo um questionamento. Qual seria hoje em dia uma justificativa para se postergar a inclusão dessa classe farmacológica na otimização do paciente com insuficiência cardíaca? E aqui eu mostro dados extremamente recentes que estão publicados online, mas ainda nem foram alocados para o número da JAMA Cardiology, mostrando que
o evento de piora da insuficiência cardíaca e morte cardiovascular, que são componentes do desfecho primário do estudo da APA-HF, foi alcançado com redução significativa nos primeiros 28 dias de tratamento otimizado com essa classe farmacológica. Isso se manteve em relação aos desfechos isoladamente também. E quando nós avaliamos a função ou a impacto do Emperor Reducer, ou seja, da empaglifosina, também nesses desfechos maiores, nós conseguimos ver uma redução significativa desses desfechos que eu comentei ao redor de 12 dias iniciais de tratamento, mostrando que você não precisa demorar muito tempo para observar alguma redução ou impacto no tratamento ou na sobrevida do paciente livre de evento. Essa classe terapêutica muitas vezes te dá um retorno para que você otimize o tratamento da insuficiência cardíaca muito precocemente. Mostrando aqui para vocês também que o paciente também percebe isso é um dado interessante, porque ele consegue, inclusive, reclassificar os sintomas dele quanto à classe funcional nas primeiras 4 semanas de uso da droga, ou seja, você comprova que o paciente está tendo redução de eventos e você consegue também fazer com que ele perceba isso após a adição da classe farmacológica. De maneira que a última pergunta que eu faço é: o inibidor da SGLT2, que é o tema da aula, ele pode então ser encarado como um novo pilar no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca? Eu diria para vocês que sim. Nós temos aqui uma meta-análise comprovando a sustentabilidade ou a robustez para todos os desfechos clínicos, sempre focados à favorabilidade da droga, tá? ISGLT2, tanto que atualmente nós estamos levantando esse novo pilar no tratamento fundamental da redução de desfechos clínicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Temos um ponto favorável adicional, ISGLT2, que o Fabinho comentou em relação à otimização terapêutica, a titulação, né? O ISGLT2, ele tem a facilidade que ele tem a posologia de uma vez ao dia, ele é uma dose única, ele não precisa de titulação, ou seja, é possível que isso também facilite a aderência do paciente para o tratamento proposto, tá? Efeitos colaterais que a gente vai comentar em relação ao chat, que eu vi que já teve uma pergunta em relação ao efeito da droga para o Fábio, nós vamos ver que os efeitos colaterais são já bem conhecidos e são muitas vezes classificados como raros ou muitos raros, tá? E o que nós perguntamos para vocês, para finalizar, já temos respaldo, então, dos guidelines para a mudança da nossa prática clínica em relação ao uso do inibidor de SGLT2 na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida? Eu diria para vocês que isso aqui acabou de sair, tá? Esse ano, no começo do ano, agora em janeiro, nós já vemos que, embora o guideline americano, que é um consenso de especialistas, foi uma atualização recentemente lançada, ele aponte ainda como início da classe, né, farmacológica primordial para iniciar o tratamento da insuficiência cardíaca, aquele tratamento com o inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina, tá? Preferivelmente o sacubitril valsartan em casos individualizados, mas ele já elege o inibidor da SGLT2 como no mesmo patamar do antagonista de mineralocorticoide, ou seja, ele já subiu a evidência para esse tipo de uso do dapaglifosina e da empaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que eu mostro aqui, as indicações conforme os estudos demonstraram. De maneira que ele também relata que a gente precisa reavaliar continuamente o indivíduo, se preocupando principalmente com o atraso na otimização terapêutica ou na reavaliação seriada, preferencialmente ciclos ou visitas no consultório a cada 1 mês no máximo. Esse é o último slide que eu mostro para vocês, antes das mensagens finais, já mostrando que nós temos alguns autores apontando, inclusive, propostas um pouco mais agressivas, substituindo, inclusive, o sacubitril valsartan para o
segundo passo, comparado ao inibidor de SGLT2 já no primeiro passo para tratamento da insuficiência cardíaca, mas essa é uma abordagem um pouco mais agressiva, onde ele fala e propõe que nós façamos isso em torno de 4 semanas. Esse estudo ainda não está sendo não foi publicado, mas ele é capitaneado pelos 2 chairmans dos estudos anteriores, DAPA e Emperor, que conforme eu comentei com vocês. Como mensagens principais, então, que eu passei um pouquinho do tempo, eu gostaria de falar para vocês que a classe do SGLT2, como já havia revolucionado o tratamento do paciente com diabetes, ela destaca-se muito os benefícios cardiovasculares e renais também em pacientes não diabéticos. E que o impacto do ISGLT2 na redução do risco por hospitalização por insuficiência cardíaca e óbito cardiovascular, acaba destacando o seu papel no arsenal terapêutico de indivíduos com insuficiência cardíaca. Os mecanismos de ação dessa droga, dessa classe farmacológica, ainda não são totalmente esclarecidos, mas nós sabemos atualmente que eles são múltiplos, e a individualização terapêutica, na realidade, é o ponto primordial para a decisão médica sobre quais fármacos priorizar no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência com essa exposição. Eu vou devolver para o Fábio, vou devolver para o Eduardo, só um minuto. Acho que vamos continuar agora com as... Bom, eu queria agradecer ao Marcelo pela excelente aula também. Muito elucidativa, acho que foi muito atual, é um tema muito atual, o uso desses inibidores SGLT2 nos pacientes com insuficiência cardíaca. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que a gente tem no chat foi do Dr. Crivelin, em relação à vaginose e candidíase nesses pacientes em uso desses inibidores da SGLT2. Fabinho, o que você tem para falar disso? Então, agradecer ao Crivelin, não sabia que ele estava aqui presente, né? Então, fiquei cutucando só o Leandrinho, né? Agora, é o seguinte, a incidência de vaginose, se a gente pegar um dos estudos, que foi o EMPA-REG, ele coloca assim, em comparação com o placebo, em torno de 4 a 4,5% de monilise, né, de vulvovaginite e de balanite, né? Então, assim, versus 1% do grupo placebo, né? Então, assim, não é também algo que você deva levar tanto em consideração na hora de prescrever. É claro que aquela paciente já tem um histórico, né, desse tipo de infecção vaginal, a gente acaba não prescrevendo. Com relação à infecção urinária, se a gente pegar o EMPA-REG também, o grupo que usou a droga, a empaglifosina, teve incidência de 8,8% de infecção urinária baixa versus 7% do placebo. Ou seja, muito mais infecção genital realmente que deve se levar em consideração do que infecção do trato geniturinário. Bom, Fabinho Casoni, na verdade, essa pergunta vem da primeira-dama aqui do departamento científico, da doutora Daniela Palmegiani. Opa! Ela gostaria de saber se existe indicação, algum estudo que fale com relação a interromper a droga inibidor da SGLT2 em pacientes com COVID positivo. Puta, assim, né, a primeira-dama, né, falei assim, o que ela iria perguntar, né, ela é especialista, né, Edu? Essa é uma belíssima pergunta, que até onde eu sei, Dani, não existe nenhuma recomendação, né, até eu estava pensando, né, porque o problema dos pacientes com COVID é que, como toda infecção, os pacientes ficam muito hiperglicêmicos, né, então existe uma associação de desfecho, dependendo do controle do diabetes, e como a maioria desses pacientes que têm um quadro mais grave de COVID estarão em uso de corticoterapia, a gente tem visto muito esse fenômeno de glicotoxicidade de célula beta em pacientes pós-infecção por COVID, né? Então, eles não respondem direto, acho que deve estar acontecendo isso também no consultório dela, do Marcelinho, né, de pacientes com tonóleo, a hemoglicemia não cai, eu acabei de tratar COVID, e eu acho que existe um racional muito bom para o uso da droga. O que a gente ainda também não sabe é com relação à doença, a insuficiência renal aguda do paciente com COVID, né?
Então, se ela é mediada por uma toxicidade tubular do vírus, microtrombose, porque, em tese, assim, será que algum efeito nefroprotetor da droga poderia existir em paciente com Covid? Também não sabemos nada disso. Agora, que se formalmente está indicada a suspensão, eu não vi nada. Aliás, eu só queria fazer um comentário. Aliás, no meu slide de desvantagem, eu coloquei custo, né? Queria chamar a atenção, gente, que tem uma portaria agora do Estado, do dia 26 de janeiro, e que a dapaglifosina está sendo colocada na farmácia de alto custo, certo? Que os critérios para que você a prescreva, é claro que acaba nichando muito. Tem paciente que tem que ter mais de 65 anos de idade, com alto risco cardiovascular documentado, e que não tenha atingido o método de tratamento com metformina e sulfonilureia. Posso fazer só um comentário em relação a essa pergunta, Eduardo? Vontade. Pedir desculpa pela intercorrência aí, pessoal, porque meu computador, ele simplesmente reiniciou bem no momento que eu fui tirar a aula aqui, mas me desculpem. Só para responder, existe um estudo em andamento para responder essa pergunta exatamente que foi feita, tá? Esse estudo chama DARE19, tá? Esse estudo está avaliando a continuidade e aí o início do uso do dapagliflozina, tá? Na realidade, é o início logo durante a manifestação por Covid em pacientes hospitalizados, tá? Porque, embora exista um alerta das sociedades, membros da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia junto, no ano passado, em relação à suspensão, por conta que não se sabe se esse paciente na fase hospitalar ele poderia evoluir com uma complicação de cetoacidose ou mesmo uma desidratação precipitando esse quadro por uso do ISGLT2, nós estamos avaliando em ensaio clínico randomizado, que é chamado estudo DARE19, se na realidade, sabendo que essa classe farmacológica, ela reduz desfechos cardiovasculares e o paciente com COVID, ele tem apresentado muitas manifestações cardiovasculares, será que esse paciente num ambiente controlado, em uso do dapaglifosina, ele não poderia também receber essa proteção? Então, na realidade, esse estudo está em andamento, ele já encerrou o recrutamento e os resultados estão para sair no máximo em um mês, tá? Que eles já estão em fechamento de dados. Vou fazer um questionamento agora mais direcionado para a minha área de ginecologia e obstetrícia. A gente sabe que a imensa maioria desses estudos, né, acabam colocando como um dos critérios de exclusão as gestantes e lactantes. Eu gostaria de saber se existe algo relacionado ao uso do inibidor da SGLT2, as gestantes, as lactantes, ou isso não tem absolutamente nenhum tipo de relato por agora? Leandro, assim, como gestante acaba sempre ficando por último, né? Então, assim, o Marcelo, que lida com pesquisa o dia inteiro, vai te adiantar assim, nenhum comitê de ética vai aprovar o uso, estudar, né, qualquer medicação para tratamento de diabetes nesse tipo de paciente. A metformina, depois de muitos anos, né, porque na verdade o que você acaba fazendo é estudo retrospectivo, daquela paciente que não sabia do estado gestacional, que fez uso, e você começa a ver resultado, e aí você acaba com isso conseguindo validar o uso da medicação. Mas eu acho muito pouco provável que vai existir algum estudo para pacientes gestantes. O que você acha, Marcelo? Realmente a evidência científica nesse tipo de população é muito pequena e, na realidade, o que a gente tem de dados são só daquelas pacientes que acabam engravidando durante o ensaio clínico, né? Então, na realidade, nós não temos inclusão de pacientes gestantes para o uso das drogas novas, porque, como o Fábio comentou, eles são critérios de exclusão, mas nós temos gestantes, né? Nós temos pessoas, indivíduos que engravidam durante o estudo. Até agora, pelos dados que a gente tem pouquíssimos, né, que são casos isolados, nós não tivemos nenhum problema maior, mas isso, como são N muito reduzido, não dá para tentar estabelecer qualquer conduta diante dessa população. Leandro, deixa eu até comentar assim, eu tive duas pacientes, cara, coincidentemente foi essa situação que o Marcelo colocou, que elas estavam fazendo uso da droga e acabaram engravidando. Né? Então, assim, não houve nenhum tipo de complicação durante a gestação das duas, mas aqui é o N de 2, né? É o que o Marcelo está falando. Logo que você acaba descobrindo, paciente em estudo clínico, né, que é mais visto um pouco mais intensivamente,
o tempo de exposição da droga do primeiro trimestre é muito pequeno, né, Marcelo? Exatamente, é muito pequeno o tempo, então, na realidade, você acaba não tendo como avaliar o real impacto da droga nesse cenário. Tá? Infelizmente, o que nós temos são dados isolados mesmo, que não permitem, infelizmente, que a gente amplie a indicação terapêutica da droga para esse tipo de população. A gente tem mais duas perguntas aqui no chat. Tá só como número aqui, não saiu o nome do doutor. Mas parabenizando a todos, o Fabinho, o Marcelo, e eles perguntam, a primeira pergunta para o Fabinho e depois uma para o Marcelo. Fabinho, com a ampliação do uso da indicação do uso dos ISGLT2, o risco de cetoacidose em não diabéticos pode ocorrer, principalmente nos pacientes fragilizados? É o seguinte, gente, o risco de cetoacidose em paciente não diabético, ele não ocorre. Tá? Porque qual que é a fisiopatologia? Se você tem, como a droga reduz glicemia, independente da ação da insulina, num paciente, por exemplo, que já esteja hipossecretando, o que vai acontecer? Você não vai perceber, ele vai manter-se com glicemia razoavelmente controlada e ele vai começar a catabolizar, certo? Então, ele vai ter toda a fisiopatologia da cetoacidose, ele vai começar a fazer quebra de triglicéridos em triacil, em ácido graxo e glicerol, beta-oxidação desses ácidos graxos no fígado, produção dos corpos cetônicos, mesmo em normoglicemia. Tá? Então, o problema é que a cetoacidose ela não é detectada, ela não é suspeitada pelo profissional que está conduzindo o diabetes. Já num paciente que não é diabético, que não tem insulinopenia, isso não ocorre, certo? Ainda que você reduza a glicemia do indivíduo, ainda que houvesse esse efeito, né, você não consegue bloquear suficientemente os níveis de insulina a ponto de o paciente começar a ter uma lipólise abusiva para fazer cetoacidose. Então, realmente, o perigo da cetoacidose normoglicêmica é no paciente já numa fase de reserva pancreática baixa, né, em que você está introduzindo a droga e você não percebe o processo da catabolização e ele vai instalar uma cetoacidose mesmo em normoglicemia. Agora, objetivamente respondendo a pergunta se eu acho que vai aumentar a incidência, né, eu expliquei, mas não fugi. Eu acho que, e provavelmente vai aumentar, tá? Provavelmente vai aumentar, porque você vai começar a ter a utilização mais disseminada por parte até de, eventualmente, profissionais que não dominem muito bem o uso o manejo da droga, né, porque ela é uma droga de fácil prescrição. Eu tenho um medo particular com aquele idoso sarcopênico. Tá? Então, aquele paciente que você tem uma dificuldade maior de avaliar a reserva insulínica e você acaba utilizando aquela coisa, né, Marcelo, que você vê muito clínico, às vezes, fazendo. Ele vai associando a medicação sem entender muito o mecanismo de ação. Né? Ele vai fazendo combinações que você, às vezes, fica até maluco de entender. Ele retarda demasiadamente a insulinização do paciente e essa classe permite isso. Perfeito, Fabinho, perfeito. A pergunta que o Dr. Eduardo acabou de fazer veio do Dr. César Watanabe, e ele acaba incrementando com uma outra questão, agora direcionada mais para o Nakasone, querendo saber como que ficam os diuréticos de alça com o uso do inibidor de SGLT2, os marcadores de insuficiência cardíaca se regridem ou não, e se reduz a otimização do ARNI. Excelente pergunta. Na realidade, é uma pergunta que nós temos sempre que debater um pouquinho mais, porque, na realidade, assim, o Fabinho deu um exemplo muito clássico em relação ao idoso sarcopênico. Tá? Essa realmente é uma população que a gente tem que ficar bastante preocupado em relação ao manuseio das drogas, e eu vou responder essa questão exatamente deixando como figura de pano de fundo o idoso sarcopênico ou idoso frágil, que a gente costuma falar hoje em dia bastante também para esse tipo de população. Vamos supor em relação ao uso do diurético.
O problema da associação do ISGLT2 com o diurético de alça, na realidade, ele não é contraindicado, mas muitas vezes, no segmento clínico do paciente, você muitas vezes vai precisar reajustar a dose e, às vezes, até retirar o diurético de alça, porque o próprio ISGLT2 ele tem um efeito diurético, vamos dizer assim, que é bastante significativo. Então, se o paciente já estiver compensado do ponto de vista da insuficiência cardíaca e ele não precisar de doses altas de diurético, você, na realidade, precisa suspender ou, pelo menos, reduzir a dose do diurético de alça. A mesma coisa acontece com os tiazídicos também. Nós temos pacientes que depletam muito o volume com essa associação do tiazídico e também do ISGLT2. Então, isso é muito importante, principalmente nesse idoso, tá? Que às vezes ele não tem aquele hábito de beber água muito com frequência, e na realidade ele acaba tendo só o efeito diurético e acaba não se reajeitando o método de vida ou o hábito de vida dele. E ele acaba tendo essa esfoliação muito grande, esse indivíduo ele pode chegar em nível de desidratação, inclusive ser um precipitante para uma complicação que a gente sabe muito bem do ISGLT2. Em relação aos ARNIs, a gente não tem a ideia de quando associa o inibidor do SGLT2, você também reduzir os ARNIs. Não. O ARNI, a ideia é que você continue deixando otimizado, tá? Mas o que você tem que fazer é realmente se atentar à introdução dos dois, que eu não faria, a minha prática clínica, eu não proponho para que se introduza os dois concomitantemente. Por quê? Porque nós podemos ter uma sensibilidade renal um pouquinho maior. Então, na realidade, nós sabemos que, por exemplo, quando você introduz o SGLT2, nós temos um declínio da taxa de filtração glomerular que já é esperado, que muitas vezes o pessoal interpreta como uma insuficiência renal aguda. Mas, na realidade, a adição dos dois, por exemplo, do ARNI junto com o ISGLT2, dependendo dessa otimização muito brusca, e principalmente naquele paciente que eu comentei, que é um pouco mais frágil, que não tem aquele hábito de proteção renal, ele pode sim desenvolver uma complicação. Então, você tem que prestar atenção bastante nisso. Então, tomar cuidado com associações, mas com o intuito de otimizar também o ARNI. Em relação aos biomarcadores de insuficiência cardíaca, como ele perguntou, nós esperamos, sim, os ensaios clínicos, eles mostram que com o passar do tempo, tanto com o ARNI como o SGLT2, nós temos uma redução dos marcadores de ProBNP, inclusive de biomarcadores de injúria miocárdica para segmento clínico mais a longo prazo. Ótimo. Acho que já estendemos bastante o horário. Acho que quando a discussão é boa, a gente nem vê a hora passar. Mas eu gostaria de agradecer o Fabinho e o Marcelo Macazone pelas excelentes palestras, pela disponibilidade, por ajudarem a gente aqui do Clube dos Médicos, da nossa PM, SMC, a dar o pontapé inicial nesse programa de educação continuada. Vocês receberam diversos elogios aqui do Dr. Horácio, da Dani, várias felicitações e parabenizando pelas excelentes apresentações. Eu queria finalizar agradecendo, em nome do Renato, em nome do João Vitor e do Vinícius, que estão aqui do nosso lado, dando suporte técnico para a gente, o pessoal da IQS Saúde, que está junto com a gente nessa jornada aí para tentar viabilizar esses webinars com a gente. Eu passo a palavra ao Fabinho e ao Marcelo, para eles darem suas últimas mensagens aí, se eles tiverem algum recado pessoal, e depois o Leandro vai finalizar, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Eu queria de novo aqui agradecer o convite, né, para o Eduardo, para o Leandrinho, né, uma pena que eu não posso estar aí do lado de vocês, né, dar um abraço. Não precisa de um beijo não, viu, Leandro? Pode ser um abraço. Tá? Uma honra participar aqui ao lado de vocês, e ainda mais do Marcelo, ele sabe que eu respeito demais, né? Então, um cara que tem vocação acadêmica, tá? Então, e agradecer os elogios no bate-papo, quem os fez, tá? É muito gostoso estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa novamente. Eu agradeço também a oportunidade, tá? E em relação a ter essa oportunidade de dividir essa apresentação com o Fábio também. Ele sabe que a nossa admiração é mútua, tá? Agradeço muito a oportunidade pelo Leandro e também pelo Eduardo, pela confiança que a gente pudesse participar junto com esse tema tão complexo, mas tão atual. Muito obrigado.
Eu que agradeço, acho que os agradecimentos já se decorreram por toda a live. Meu parceiro de infância, que me acompanha aí desde de todo sempre, o Eduardo Palmegiani, o Dudu, você sabe que você é o grande responsável por essa formatação. Fabinho, que frequenta a nossa sociedade de medicina há anos e anos, está faltando um pouco, estamos sentindo sua falta aqui, mesmo porque eu estou cansado de ganhar no tênis do pessoal, estou precisando de pato e gol. Então pode vir aqui que você vai ser muito bem-vindo. Marcelo, não tive o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, mas só tenho ouvido coisas boas. Agradeço imensamente aí essa primeira parceria. E finalizo passando que a nossa ideia inicial é fazer uma webinar como esta, melhorar a cada vez. Os erros existem e existirão e cabe a nós corrigir a cada momento. A cada 2, 3 meses estaremos sempre aqui com todos, trazendo a oportunidade do conhecimento. E dessa uma única vez, a gente vai adiantar um pouquinho essa nossa próxima webinar, no dia 8 de março agora, que é o Dia Internacional das Mulheres. A gente vai trazer uma palestrante de renome nacional, que é a Cida Lopes, uma sexóloga, falando um pouco da sexualidade da mulher, onde que se encaixa no dia a dia. Mais uma vez, agradeço a todos, Fabinho, Marcelo, Dudu, grande abraço e até a próxima. Uma boa noite a todos.